Olá, o Entre Linhas de hoje começa com uma entrevista com Joca Rainer Sterron, que acaba de lançar Onde Pastam os Minotauros. O novo romance dá continuidade ao diagnóstico apocalíptico das relações sociais agressivas e predatórias do Brasil, que teve início nos outros livros do escritor, O Riso dos Ratos e A Morte e o Meteoro, igualmente realistas e distópicos. Joca, Onde Pastam os Minotauros tem elementos de hiperrealismo e elementos mitológicos, digamos assim, tudo em torno de um matadouro no interior do Mato Grosso do Sul, o que já traz a gente para uma realidade da pecuária predatória, mas que é atravessada por elementos messiânicos, apocalípticos. Como é que foi juntar esses universos tão díspares? Bem, a forma de organizar essas histórias é sempre através do tempo, né? Do desenvolvimento estrutural, de como se passa o tempo. E nesse caso, a história se passa ao longo de 1.800 anos, porque tem um capítulo que se passa 1.800 anos atrás, no período romano, e vai progressivamente se aproximando do presente. E, por outro lado, existe um fragmento, talvez o mais importante da narrativa, que se passa ao longo de um único dia, né? Que é justamente nesse matadouro, onde nós temos esses funcionários precarizados. E são precarizados porque o matadouro passou a investir em abate religioso e, portanto, necessita de abatedores religiosos, muçulmanos, no caso, porque eles produzem carne halal, dedicada ao mercado muçulmano. Tudo que concentra se dá ao longo desse único dia, que começa na madrugada do dia anterior e passa ao longo do expediente de trabalho. É a última segunda-feira útil do ano, né? Na medida em que a história volta para o passado e vai assim caminhando até o presente, eu manipulei os vários temas que atravessam, que se cruzam aí, desde perda do aspecto sagrado ou do aspecto simbólico do sagrado na relação dos humanos com os animais, o progressivo aumento do abate bovino na criação agropecuária e a consequente desaparição das criações familiares pequenas e tal, onde as pessoas estabeleciam uma relação com aqueles animais. E além de tudo, a história se passa no período da pandemia ali ainda sem vacina, né? Não é especificado isso, mas os três protagonistas do livro são três amigos, o cão, que é um órfão e que foi criado pela família do crente. Que é o outro personagem. Que é o outro personagem e que vem de uma família de açougueiros, bisavô, sei lá, todo mundo na família dele era açougueiro, trabalhava com abate. Que perdeu a mulher para Covid-19 há um mês e tem a filha internada no hospital ainda, na UTI, né? E tem a Lucy Fuerza, que é a namorada do cão, mas também é amiga deles desde a infância e que tem uma situação privilegiada um pouco, melhor que a deles, porque é a secretária desses patrões, o patrão número 1 e o patrão número 2, né? Tem um outro elemento de tensão na história, é que os patrões aguardam a visita de possíveis clientes e que vão se atrasando, né? O voo se atrasa e tal, mas vão chegar ali por volta do final da tarde. E tudo aquilo que acontece decorrente de um plano mirabolante que o cão, que é egresso da cadeia, passou alguns anos na cadeia e volta para ali. O cão tá louco, né? Ele passou um tempo na cadeia, porque ele se envolveu com o tráfico de drogas, dentro desse ambiente precarizado, foi num ato de desespero, assim. E ao voltar pro abatedouro, pro matadouro, ele, essa angústia, ele concebe uma espécie de libertação geral que vai ter conotações até meio apocalípticas. Né? E ele desenvolve, desde criança, desde garoto, uma relação afetiva com os animais, né? Quando ele volta da cadeia, depois de algumas leituras dentro desse programa, ele percebe que, na realidade, a vida toda ele foi um manejador, que é o sujeito que
atrai o animal. Toca o animal no campo, quando há criação no campo, né? Uma coisa que diminui a cada ano, mas também no abate. E o cão se percebe nessa situação de que ele se vê como a pessoa, essa bondade, esse afeto que ele sente pelos animais, o torna a pessoa ideal para conduzi-los para o abismo, para o abate, para a morte. E ele simplesmente passa a discordar e toma uma posição discordante, criando um plano mirabolante que eles vão atrás. Quando você fala desses animais, desses bois que têm memória, têm sentimentos, são animais, seres sencientes, como se diz, isso abre uma outra vertente narrativa, num livro que por si só já é bastante complexo, que é uma narrativa em paralelo, que é o ponto de vista dos bois a respeito dos humanos. Há capítulos que são intercalados, há essa dimensão, esse outro plano narrativo em que uma voz coletiva vê os homens. Isso, evidentemente, eu tirei daquele famoso poema do Drummond, né? Um boi vê os homens, um poema que sempre me fascinou. E é como se saísse desse poema essa voz coletiva que observa os homens em toda a sua estupidez, em todo o seu comportamento ridículo, e estende isso, não é, até ao ponto de se estabelecer essa identificação entre uns e outros. O matadouro do Mato Grosso, onde pastam os minotauros, tem uma sigla, CRS, que obviamente remete, sendo que ela é administrada por 2 irmãos, remete a um famoso frigorífico envolvido em casos e escândalos políticos no Brasil. Mas CRS é uma sigla que remete a outros livros seus, não é isso? Sim, tem esse trocadilho com esse mencionado frigorífico que se envolveu em suculentos escândalos, não é? Mas também remete à Curva de Rio Sujo, que é uma província imaginária e que aparece em diversos dos meus livros, desde um livro de 2003 que tem esse título, Curva de Rio Sujo, e que é um lugar que pode ser na zona fronteiriça do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, pode ser numa estação de metrô abandonada numa cidade não nomeada em o Riso dos Ratos, pode ser um bar frequentado por traficantes de cocaína e contrabandistas na superfície do rio Purus, no sul do Pará. E, pelo que dizem as más línguas, vai ser em algum momento um buraco negro onde tudo vai desaparecer em algum livro futuro. Mas isso não passa de especulação. Conversas do Arquipélago reúne os diálogos que o curador suíço Hans-Ulrich Obrist manteve com o escritor e filósofo francês Édouard Glissant entre 1999 e 2011, ano da morte do autor nascido na Martinica. A Margem da Margem traz ensaios que o poeta Augusto de Campos escreveu, segundo suas próprias palavras, sobre textos marginais de autores marginais em relação à estrada oficial das letras. Primeiro romance do jornalista português Rui Couceiro, Baioa Sem Data para Morrer, é um mergulho nos modos de vida e nas tensões entre arcaico e moderno de uma vila do Alentejo. E Carapaz, da italiana Lisa Ginsburg, é um romance familiar marcado por abandonos e segredos narrados do ponto de vista feminino. Um escritor, um autor, um filósofo que eu gosto bastante é Platão. E a sua obra mais importante, de que eu mais gosto também, é A República. É um livro que tem cerca de 2.500 anos de história e trata de questões tão atemporais, tão presentes até os dias de hoje. Gostaria de indicar o livro O Design do Dia a Dia, do Donald Norman, que ele fala sobre
a dificuldade que os usuários têm de utilizar a interface das coisas, mas não por conta do usuário em si, mas por conta do design dos aparelhos, até mesmo das telas, assim, né? Então, muitas vezes a gente acaba ficando frustrado porque a gente não consegue realizar uma função quando a gente compra alguma coisa, e nesse livro ele explica o que dá certo e o que pode não dar certo em relação a isso. Eu gostaria de indicar o livro Dona Flor e Seus Dois Maridos, do autor Jorge Amado, porque ele é um livro que retrata de uma forma muito cômica e também muito crítica sobre os costumes da sociedade brasileira no século XX, principalmente no estado da Bahia. E eu acho muito importante a gente valorizar escritores regionalistas e nordestinos. O sol, a fável aranha de níquel, desce das frestas das árvores, esfacela-se na pele inox do garfo flor, fulgor de metal. A luz escorre de seus dentes, pétalas pontiagudas, entremeadas na toalha azul xadrez. Depois do intervalo, você vai conhecer a antologia Tênebra, Narrativas Brasileiras de Horror. O Entre Linhas volta já. Júlio França e Oscar Nestares organizaram Tênebra, uma antologia de contos de horror escritos ao longo do século XIX. Eles falaram entre linhas sobre o modo como essas narrativas que transitam entre o gótico e o fantástico revelam outra face e outros protagonistas da literatura brasileira. Qual impulso crítico levou vocês a organizarem Tênebra, essa antologia de narrativas brasileiras de horror? É um compromisso que a gente tem, acho que como críticos, né, como pesquisadores, primeiro com a nossa paixão por essas histórias, mas de rever ou revisar um pouco a historiografia literária brasileira, né, que a nosso ver, e não só nosso, mas de quem pesquisa, né, de quem está nesse campo aí de arqueologia da literatura brasileira, entende como um apagamento, né, que é esse apagamento dessas histórias que foram deixadas de lado ao longo dos tempos, por uma série de questões. Então a nossa ideia principal, com essa recuperação, apresentar esses textos ao público, primeiro propor uma revisão de leitura de grandes autores e autoras, né, que participam da antologia, sob uma perspectiva do gótico, do horror, do terror, do grotesco, enfim, dessas poéticas negativas, e também apresentar autores e autoras que estão completamente fora dos holofotes da crítica. Esse é um tipo de literatura, por mais que as pessoas virem a cara, forma muitos leitores, né? Esses autores que navegavam, né, por esse tipo de literatura, naturalmente ficaram escanteados, né, porque não atendiam uma expectativa de arte, né, uma expectativa de literatura que atendia ali a narrativa que a história literária tradicional gostaria de contar. Quais são os horrores brasileiros? Porque o que acontecia logo no início da nossa pesquisa é que nós tínhamos ali a ideia da literatura de horror, da literatura de medo europeia, norte-americana. Levou um tempo para que a gente entendesse, né, quais eram os pavores brasileiros, né, e como isso gerava, né, uma ficção caracteristicamente brasileira. Aí sim, né, quando você entende, né, as nossas máculas, né, os nossos nós que não foram soltos do nosso passado, aí você consegue, né, compreender para onde vai a nossa literatura. Ela existe, né, mas ela tem certas particularidades, né? Nós trabalhamos com várias, assim, digamos, categorias estéticas, né? Sublime, grotesco, horror, terror. Mas a gente rapidamente percebeu que a categoria literária que era mais funcional para descrever essa literatura do século XIX era a tradição gótica. E aí cabia fazer uma certa caracterização
do gótico, não tanto como um estilo de época, né, mas como uma poética, né, um modo de criação de narrativas que começa ali no século XVIII, mas atravessa até a contemporaneidade. Chegamos, assim, a vários traços observáveis, mas 3 que para a gente são essenciais, né? Que é você sempre ter uma personagem monstruosa, né? Aí monstruosa tanto no sentido sobrenatural, mas também no sentido de uma monstruosidade moral, né? Alguém que, de alguma maneira, exacerba um certo nível de maldade, né? O outro elemento é sempre a construção de um locus horribilis, né? Você sempre tem uma construção narrativa de um espaço, né, que é determinante para os crimes, para as transgressões que estão ali sendo cometidas. E terceiro, talvez isso o traço mais característico realmente do gótico, é o que a gente chama de o passado fantasmagórico, né? Quer dizer, a narrativa gótica é uma narrativa que é sempre assombrada por feitos do passado que interferem no presente. Como é que você definiria a narrativa de horror, a narrativa sinistra? Nós adotamos a categoria das poéticas negativas. Ela abarca todas essas expressões literárias que tratam de sentimentos e sensações, tanto dentro do texto de personagens que padecem de medo, de repulsa, né, que sofrem com ameaças ali de monstruosidades e perigos diversos, quanto na veiculação desses sentimentos para o leitor e para a leitora. E o que diferencia essas narrativas de, enfim, uma literatura que convencionalmente aborda questões existenciais como o medo ou a angústia, é que a representação ou a exteriorização disso literariamente se dá muitas vezes no limite da quebra do realismo. A gente está falando do fantástico, né? De certa forma, dessa linguagem, desse vocabulário do fantástico, da quebra dos paradigmas do que a gente entende por realidade. E vocês apontam uma coisa muito interessante na introdução, que é uma introdução alentada do Tênebra, que não apenas o gótico mostra o lado que foi reprimido, recalcado pela razão científica, como também o gótico emerge no momento em que a razão começa a demonstrar seu lado sombrio, seu lado destruidor, catastrófico. A gente tem as figuras dos vilões góticos, né? Muitas vezes não são vilões, não são monstruosidades sobrenaturais fantásticas, são vilões humanos. Quer dizer, a gente está falando dos abismos, né? de violência, de perturbações e de maldade, de perversidade, que caracterizam um perfeito personagem gótico, a partir de um certo momento em que a literatura também gótica incorpora essas atrocidades aí pelas quais o mundo passou no século XVIII e não deixou de passar desde então, né? E no Brasil, qual é o primeiro autor, o precursor dessa tradição? É o Álvares de Azevedo. Nós temos já, fazendo a pesquisa, a arqueologia, né, de buscar em hemerotecas, já temos histórias anteriores, a 1855, quando foi publicado Noite na Taverna. Ele é considerado o grande nome, por muito tempo foi considerado o único nome. Ele ainda é a referência para muitos autores e autoras que começam a escrever, para muitos leitores e leitoras aqui no Brasil que gostam do gótico, do horror. Quando pensam em alguma obra aqui do Brasil, falam de Álvares de Azevedo, mas meio que só. E o que vem depois dele? E que está aqui, nesse muita volume coisa. do Tênebra? Muita coisa, muita coisa. Podemos citar, por exemplo, o Franklin Távora, né, a Trindade Maldita. Nós temos o Aloysio de Azevedo, aí pensando nos grandes nomes, né, o Aloysio de Azevedo com o Impenitente, o Crime do Convento de Reticências, da Maria Benedita Bormann. E eu considero 2 obras em especial muito representativas desse tipo de trabalho. Uma é A Consciência Tranquila, do Cruz e Souza, um autor negro, né, e que fala sobre esse personagem, um senhor senhor de fazenda, um fazendeiro, que tinha escravizados e no leito de morte se lembra de absolutamente todas as atrocidades que cometeu contra eles. E o outro é o Violação, do Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo, que era um profissional da área da saúde e que escreveu muito sobre as epidemias que nas quais ele trabalhou. A estrutura da literatura gótica, da narrativa gótica, de horror também, serve para contar essas histórias, mas para ressignificar esses fantasmas de nobres, né, de reis e tal, da Europa,
para esses fantasmas de pessoas que sofreram assim dores que a gente não consegue nem imaginar e que continuam ali assombrando esses territórios. Já está em curso, é uma nova antologia que a gente, se tudo correr bem, a gente vai publicar daqui a um ano, mais ou menos. Eu acho que lá por outubro de 2024 ela deve estar pronta. E aí fazendo um outro corte cronológico, né? Pegaremos aí narrativas de 1900 a 1950. Nós paramos em 1899, em Tênebra 1, né? Então é meio século. Nós já fizemos uma pré-seleção de cerca de 50 contos de autores diversos, meio que respeitando a mesma lógica do Tênebra 1, né? Com a aproximação do Dia das Bruxas, eu tive a ideia de indicar para vocês a leitura de um livro de terror. Mas calma, eu sei que tem gente que não chega nem perto desses assuntos porque não gosta de histórias de almas penadas, de coisas sobrenaturais, não gosta de coisas que tem sangue. Fica tranquilo, o tipo de terror presente nesse livro não tem nada a ver com as atrações de trem fantasma de um parque de diversões, mas tem tudo a ver com os terrores mais profundos que habitam aqueles pesadelos mais íntimos, os terrores que dizem respeito aos desejos que nós não temos coragem de confessar. É um clássico da literatura gótica, publicado em 1895 por um autor norte-americano chamado Robert W. Chambers. É O Rei de Amarelo. Trata-se de uma coletânea com 10 contos que compartilham todos do mesmo universo simbólico e que trazem já no título uma referência a um tema que era bem importante na época em que esse livro foi escrito, no final do século XIX. A cor amarela. Talvez nos dias atuais ela tenha perdido essa associação, mas na última década do século XIX, a cor amarela era associada à loucura, decadência, à morte, à decrepitude e a coisas degeneradas e perigosas. E foi pensando nisso que Robert W. Chambers criou o seu Rei de Amarelo, o livro que enlouquece todos aqueles que o leem. Mas na verdade é um pouco mais complicado do que isso. Como eu falei, são 10 contos mais ou menos relacionados. Os 4 primeiros contos dessa coletânea são os mais famosos e trazem histórias de pessoas que leram um livro, uma peça de teatro chamada O Rei de Amarelo. Quem lê o livro chamado O Rei de Amarelo, nessas histórias, é tomado pela sua influência, que pode ser de degeneração mental ou mesmo física. As histórias, elas tangenciam temas que eram importantes para os movimentos artísticos do final do século XIX, como a busca da beleza, do prazer sensual e a famigerada culpa que toda a fruição desses prazeres provocava na sociedade do final do século XIX. A leitura de um livro proibido pelos personagens aqui no universo dessas histórias meio que funciona como uma metáfora, como se eles tivessem provado do fruto da árvore proibida e por causa disso fossem sofrer as sanções, a expulsão do paraíso. É um exemplar de literatura de terror que não tem sangue, que não tem fantasmas, mas que vai provocar arrepios em todos aqueles que ousarem ler as suas páginas. Ao longo do programa de hoje, você assistiu ao quadro Leituras Poéticas com Carlos Orfeu. Ele nasceu em Queimados, na Baixada Fluminense, e autor de 5 livros, entre eles Nervura, Invisíveis Cotidianos e Nos Dentes dos Olhos, Outra Fome de Ver. O Entre Linhas fica por aqui com mais poesia de Carlos Orfeu. Até a semana que vem. O que finda no osso, esquecido no chão, raízes de uma árvore ou o fóssil dela, envolvem sua forma dura, úmida. No osso, alguma palavra não dita, desgarrada do céu da boca, permanece seu estado de pássaro perfurado por uma cor vegetal. Aos poucos, ele se confunde com os passos no barro, guimbas de cigarro, papéis vazios de bala. Formigas perambulam em torno do osso. Aos poucos, vira uma lembrança exortada.